Com essa ilustração, nós vamos entender o porquê Pedro não esteve em Roma por 25 anos, como defendem os estudiosos, os religiosos. Iniciamos com a palavra de Orígenes, que viveu entre 185 a 253 depois de Cristo, ou na era cristã. Ele diz: Pedro, finalmente, tendo ido a Roma, olha o finalmente, ou seja, ele só foi a Roma, ele só esteve em Roma para morrer crucificado. E como a história diz, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Quando é que ele esteve em Roma? De 66 a 68 da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Observe o gráfico. Estamos aqui no ano de 66. Vamos retroceder 25 anos, que é o tempo que dizem que Pedro viveu em Roma, que Pedro foi o Papa de Roma, o primeiro Papa. 66 menos 25 vai cair em 41. O ano de 41 depois de Cristo é o ano onde o imperador expulsou todos os judeus de Roma. Você já viu isso lá em Atos 18, 1 e 2, onde Priscila e Áquila foram expulsos de Roma. Ou seja, se todo judeu é expulso de Roma, você acha que o imperador iria permitir que Pedro estivesse neste momento lá pregando o evangelho? Só Pedro, todos os judeus expulsos, e Pedro permaneceria lá 41 na época da expulsão dos judeus de Roma. Aí nós andamos o gráfico e viemos até 44, onde Pedro estava em 44. Ele estava em Antioquia, está aqui, ó, Gálatas. Aqui são os lugares por onde o apóstolo Pedro andou. Atos 8, vemos Pedro em Jerusalém, vemos Pedro em Samaria, vemos Pedro em Lida, em Atos 9, vemos em Atos 10 ele em Cesareia, Atos 10 também em Jope, e Gálatas 2 ele está em Antioquia, tá? Tá aqui, ano de 44 depois de Cristo. Então Pedro já não está mais 25 anos, como pregam os estudiosos. Chegamos no ano de 48 depois de Cristo. Vamos tratar isso como a era cristã. No ano de 48, Paulo visita Pedro aonde? Em Jerusalém. Ele não estava em Roma, ele estava em Jerusalém. E para concluir o nosso estudo, nós chegamos até o ano de 60 da era cristã, né? Onde o livro de Atos foi finalizado. Por que eu coloquei que nos anos 60 da era cristã o livro de Atos foi finalizado? Porque no livro de Atos diz que Pedro foi para Jerusalém, Samaria, Lida, Cesareia, Jope, Antioquia e Roma. Não esteve até os anos 60 da era cristã, o ano 60, Pedro não havia ido a Roma. Então vemos que Pedro só foi a Roma em 66, onde Orígenes diz que ele foi finalmente para ser morto, martirizado, pregado na cruz de cabeça para baixo.